Boa tarde, gente. É com imenso prazer que a gente vem aqui nos nossos canais intergalácticos aqui, sintonizar com todos vocês que estão nos assistindo agora, para iniciar uma nova jornada da Contato, agora com a terceira edição do Circuito Cinematográfico de Periferia. Queria dar as boas-vindas para todo mundo que está se conectando. A gente sabe que, embora no ambiente virtual a turma também chega um pouco atrasado, então pode chegar, que a casa é sua. A gente está aqui para receber vocês, porque hoje a gente vai bater um papo de cinema aqui interessantíssimo e mergulhar nas profundezas das narrativas cinematográficas, trazendo o que há de melhor no cinema brasileiro e nos diálogos dessa linguagem que nos encanta a cada dia. Queria, antes de tudo, falar que isso faz parte da programação dos 18 anos da Contato, uma organização não governamental que tem como vocação desenvolver projetos culturais para a juventude, e o Circuito Cinematográfico de Periferia, ele vem agora na terceira edição com uma programação totalmente online, o que é uma novidade para a gente, mas também uma necessidade nesse período de pandemia, e a gente traz dentro do circuito toda uma atividades voltadas para capacitação e para formação, cobrindo todos os elos da cadeia produtiva do cinema. Então, nós vamos ter oficinas de roteiro, de montagem, de direção cinematográfica, de produção, de formatação de projetos audiovisuais, também de videoclipe, de novas linguagens, som para cinema, que a gente acredita que a periferia e a juventude precisa cada vez mais se capacitar para ingressar nessa nova janela de oportunidades que é o audiovisual e que durante a pandemia tem crescido cada vez mais. Dizer também que nós vamos ter uma série de debates ao longo desse semestre, em 2020, debates envolvendo temas como a negritude, como o cinema infantil, e a gente vai abrir hoje com os diálogos cinematográficos com o nosso querido Fernando Meirelles. Queria também aproveitar e dizer que a gente também faz esse projeto todo com recursos da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da CEMIG, da Balminas e da Copasa, que têm sido parceiras da Contato também nos últimos anos, e dizer que, embora a gente esteja vivendo um momento muito difícil, a Contato vislumbra que o sol vai nascer, que a gente vai conseguir passar por esse processo, a gente vai se fortalecer depois disso, mas que, obviamente, é um período muito difícil para o mundo inteiro, principalmente para o Brasil, porque a gente está vivendo, de fato, uma tragédia humana, com uma série de mortes, com uma série de perdas de vidas humanas, que muitas vezes são desconsideradas por estarem sendo tratadas sempre como números. E eu queria, antes da gente iniciar nosso bate-papo aqui, eu queria pedir 1 minuto de silêncio. Obrigado a todos que, nesse momento, dedicaram um pouquinho da sua energia a todas essas pessoas que, de alguma forma, passaram para o outro lado, mas que a Contato, pela sua vocação social, não podia deixar de lembrar nesse momento dessa tragédia humana que está acontecendo. Mas agora, a gente também acreditando nos potenciais
que esse momento nos traz de reinvenção da natureza humana. Queria dizer com grande prazer que hoje a gente recebe aqui na nossa plataforma virtual, no nosso canal do YouTube da Contato, uma das figuras que certamente inspiram gerações de cineastas, pelo menos a minha geração, Não exagera, não. ao longo de um bom tempo. E Fernando Meirelles, que vem da área criativa, nunca abandonou a arte, né? Vem da arquitetura, que é um dos elementos também da composição dessas 7 artes que compõem o universo das belas artes, mas que tão logo percebeu que essa arte poderia ser, na realidade, só um motivo para ele dar uma catapulta para um outro momento, atravessando outras paredes, né, as paredes das telas de cinema. Ele migrou para o lado cinematográfico, lidando com televisão, lidando com publicidade, e ao longo da sua carreira fez diversos filmes que marcaram gerações e ainda marcam, e que nos traz também essa esperança de um novo cinema brasileiro, que é um cinema brasileiro muitas vezes comprometido também com a sua natureza cultural, com a sua natureza universal, e isso fica muito claro na filmografia de Fernando Meirelles. Para acompanhar a gente nesse debate, também um parceiro e amigo da Contato, Paulo Henrique Silva, que é também editor-chefe da revista Elipse, que a gente promove aqui na Contato, foi diretor da Abracine, Associação de Críticos de Cinema do Brasil, é jornalista do jornal Hoje em Dia, aqui de Minas Gerais, um grande parceiro e que vai nos estimular com essas perguntas carinhosas, mas provocantes também, para que a gente tenha um bom debate aqui durante essa tarde de quarta-feira, dia de Xangô, dia de justiça. Então, a gente vem aí com a bênção dos orixás para trabalhar esses novos olhares da perspectiva do cinema brasileiro. Com a palavra, vocês dois, bom debate. Obrigado, Helder. Acho que o Paulo começa, né, Paulo? Obrigado a todo mundo aí que estiver assistindo. Sim, obrigado, Helder, pelas suas palavras. Agradeço a oportunidade de estar aqui mediando esse debate com o Fernando Meirelles, pelo Circuito Cinematográfico de Periferia. É um evento muito importante, um evento assim, inusual aqui em Belo Horizonte, não tem outros eventos similares, né? Daí a sua importância e a importância de estar aqui o Fernando Meirelles participando, compartilhando, né, a sua experiência. Enfim, espero que todos possam aproveitar, né, dessa nossa conversa. A dinâmica vai ser simples, a gente vai começar aqui, né, vou fazer algumas perguntas para o Fernando e logo depois a gente abre, né, para quem quiser fazer alguma pergunta para ele. Então, Fernando, obrigado. Deixa eu só, Paulo, só responder, fazer uma pergunta antes. Esse circuito cinematográfico da periferia é voltado para cinemas de periferia, não só em Belo Horizonte, é no Brasil inteiro, só para entender onde que eu estou aqui. Essa eu vou deixar para o Helder explicar, que é o dono é o pai da criança. Helder, por favor. Então, eu volto aqui para poder passar essas informações. O circuito, Fernando, ele nasceu do projeto Contato Filmes, que é um projeto guarda-chuva dentro da instituição, que é um projeto voltado para capacitação na área do audiovisual, para a formação de público e também para gerar essa interface entre o mercado audiovisual e os novos realizadores e realizadoras de audiovisual em Minas Gerais. Há 3 anos atrás... Há 3 anos atrás, nós criamos o Circuito Cinematográfico de Periferia exatamente para poder aproximar toda essa produção da cinematografia de periferia e também a formação de público. Se a gente não tivesse de quarentena, a gente estaria fazendo exibições nas periferias da cidade. O que aconteceu nas 2 primeiras edições foram mais de 7 comunidades beneficiadas com uma tela inflável erguida dentro da comunidade, exibindo filme com pipoca, refrigerante, só cinema nacional, cinema mineiro. As oficinas também aconteciam nos territórios e eram feitas a partir de uma curadoria das organizações não governamentais que atuam dentro desses territórios, e a gente também produz alguns conteúdos a partir dessa dinâmica. Como a gente está em quarentena, e aí estamos forçados a esse momento virtualizado, a gente quis não deixar essa programação, colocar ela, porque a gente sabe que
grande parte do público, também de periferia, também está acessando as redes sociais. E aí foi até uma opção a gente transmitir isso pelo canal do YouTube. Então, a Contato ela faz esse link entre morro e asfalto, mas sempre tendo um olhar sobre a inclusão como um olhar carinhoso, um olhar dinâmico dentro dessa proposta. Bacana, valeu. Desculpa, Só Paulo, como um adendo aqui, Fernando, só para você localizar um pouco melhor, não sei se você conhece muito bem Belo Horizonte, a sede da ONG, né, da Contato, está na Serra, né, próximo ao aglomerado da Serra, a comunidade da Serra, onde o Elber Saton fez uma onda no ar, por exemplo, né, é uma comunidade aqui muito conhecida, né, e virou assunto nacional quando o Elber Saton fez esse filme da iniciativa de um morador que fez uma rádio comunitária, uma rádio alternativa ou pirata, como vocês preferirem, né? E deu muito certo a história dele. Quem quiser acompanhar, tá nesse filme Uma Onda no Ar, do Elber Saton. E a ONG está aqui do ladinho ali, né? Dessa comunidade, né? Legal. Bacana. Então vamos começar, né, Fernando? Você queria falar alguma coisa inicialmente? Não, eu acho A que gente já pode. vamos. Eu vou na sua, Paulo. Vamos embora. Então, acho que a gente não pode, né, deixar de falar, como já foi falado aqui no início pelo Helder, dessa circunstância tão especial que a gente está vivendo, essa tragédia, né? Esses números aí são alarmantes, né? Mais de 120 mil mortos, né? Só no Brasil. Então, como isso tem afetado a sua vida, né? A sua vida pessoal e sua vida profissional, né? A gente sabe como você é muito produtivo, né? Não só dirigindo, como ali com a produtora O2, comandando todos os projetos de filme, de série, enfim. A gente tem uma noção mesmo de como isso afetou uma das principais produtoras do país e um dos principais realizadores de cinema do país. Certo. Bom, preciso falar que da porta para dentro, aqui minha vida pessoal, aqui em casa, minha cabeça, essa pandemia foi uma oportunidade, assim, porque eu estou lendo coisas que eu queria ler há muito tempo, assistindo coisas que eu queria assistir há muito tempo, e comecei a fazer meditação, eu acho que eu realmente eu vou atravessar 2020 e vou virar uma outra pessoa. Então, do ponto de vista pessoal, agora, para o país, isso evidentemente, é um grande desastre, né? Principalmente as pessoas que não têm mais emprego. Então, isso me preocupa muito. Cada vez que eu olho para fora, eu fico muito mal. Cada vez que eu olho para dentro, eu estou achando que estou nesse jogo, assim. A gente tem uma produtora, sou sócio de uma produtora que é bem grande em São Paulo. A gente estava fazendo 8 séries esse ano, tinha 8 séries para fazer, são 80 e poucos episódios de diferentes, Netflix, Amazon, Globo, enfim, HBO. Em março tinham 3 séries sendo rodadas ao mesmo tempo, veio esse cancelamento geral, então a gente parou as produções que tinham que ser feitas. Então agora, para o ano que vem, a gente tem que fazer tudo que a gente não conseguiu fazer esse ano e mais as segundas temporadas. O ano que vem já está bem empacotado por causa disso. E foi bastante desastroso. Para a gente não foi tão ruim, porque assim a Netflix, todos os parceiros que a gente parou os projetos no meio, eles pagaram, cada um de um jeito diferente, mas 3 meses da equipe, então eles deram uma segurada. A produtora praticamente era freelancer, a gente também deu uma segurada. Publicidade continuou. Então, enfim, quando aconteceu a pandemia, a gente achou que ia ser um desastre para a produtora, que a gente ia passar 4 anos tentando recuperar do tombo, mas a gente vai fechar o ano no 0-0, que para mim é uma grande vitória. Agora, para o mercado de cinema, em geral, aí é desastre total, cara. Porque a gente já estava dentro de um desastre que é essa, enfim, a confusão que o governo tem feito na área do audiovisual, todo mundo sabe. A gente já foram 3 secretários de cultura, não acerta. A Ancine tem 500 processos, 500 impedimentos. Então, todas as verbas que já estavam aprovadas não saíram, não se analisa nada, não se assina nada. O setor já está parado desde que começou o governo, tudo travado. E eu, sinceramente, acho que a perspectiva aí, até
2020, até a gente mudar esse governo, é o setor ficar meio estagnado, a parte que depende do Estado ficar estagnado. Então, não é assim, para o mercado audiovisual não é um grande momento e não é uma boa perspectiva, principalmente para quem faz cinema dependendo de leis do audiovisual e tal. A maior parte do setor, todo mundo acha que é tudo bancado pelo Estado, não é verdade. A maior parte do setor é privada, né? Globo, Netflix, Amazon, todos esses caras põem dinheiro nas produções, publicidade, então tudo isso está voltando à atividade. A O2 volta a filmar agora em fim de outubro. Mas esse mercado, a gente está falando de filmes das periferias, de pequenos grupos, essa turma precisa de usar dinheiro, né? Dinheiro incentivado. E isso parou. Por hora. É verdade. A gente está falando de trabalhadores, né? O maquinista, o iluminador, de pessoas que ficaram sem emprego, né? Como essa relação da O2 sua, né, com esses profissionais, está tendo um acompanhamento, enfim, o que vocês estão tentando ajudar, talvez, aí, esse pessoal que ficou, de repente, sem emprego, né? A O2 tem, acho que são agora 180 funcionários fixos. Aí a gente fez dentro da lei, continua recebendo salário, quem diminuiu jornada diminui proporcionalmente, o governo, a gente usou um pouco os mecanismos disponíveis e não precisou. Algumas pessoas saíram, porque alguns projetos caíram, então a produtora deu uma enxugada de uns 10% de pessoal. Como eu falei, quem estava filmando e parou no meio, essas pessoas, os próprios canais e plataformas cobriram. E quem tinha projetos que ia começar em maio, julho, eu devia estar rodando agora uma série chamada Pico da Neblina para a HBO, que meu filho dirige, eu faço 2, 3 episódios. Estava todo mundo programado a fazer isso. E essas cancelaram, então esse pessoal ficou sem trabalho. O que a O2 está fazendo em alguns casos, assim, a gente vai voltar ao Pico da Neblina agora, vamos começar em janeiro de novo. Então, algumas pessoas que estavam muito difíceis, a gente começou a pagar o salário que receberia em janeiro, parcelado para o cara ter. Estamos fazendo ajustes, assim, acertos. E fora isso, a produtora está trabalhando muito online, né? A gente continua bem ativo agora, fazendo publicidade e tal, mas tudo, o que está sendo filmado é sempre com protocolo, máscara e teste o tempo inteiro, esse tipo de coisa. E reuniões, tudo online, montagem. A gente tem uma pós que é meio grande, assim, também, com 150 pessoas em pós-produção, está todo mundo trabalhando em casa. Então é genial, a gente viu que a gente tinha uma sala enorme, cheia de gente que não precisa. Está todo mundo nas suas casas, a gente transferiu o equipamento para a casa de um, de outro e tal, e estamos dispersos por aí e está funcionando muito bem. Você falou de uma produção que começa agora em outubro, né, Fernando? Como é que vai ser essa volta aí? Né, você começou a falar de protocolos, enfim. Isso não é só uma questão de sanitária, isso muda, né, o conteúdo, muda o roteiro, enfim. Como está sendo essa adaptação dos projetos vindouros da O2? As séries que a gente está voltando agora, a gente fez uma revisão de roteiro para tirar todos os roteiros que tinha muita aglomeração. Então, tem uma série, por exemplo, a gente estava rodando da Netflix, chamada Irmandade. A primeira temporada está no ar, a gente estava rodando a segunda. E tem muitas cenas de presídio, com muita gente. Tudo isso já está mexendo no roteiro, fazer sempre cenas menores, com menos gente. Então, tem essa adaptação que começa no roteiro, depois na produção também. Enfim, a gente ia filmar isso em São Paulo, agora está indo para Curitiba. Tem uma outra série que chama Manhãs de Setembro, que a gente vai filmar no Uruguai, que a situação da pandemia está melhor lá, então vamos começar a rodar no Uruguai. Para cada série tem um. E quando estamos filmando em Brasil, tem em São Paulo, a área de audiovisual de São Paulo estabeleceu protocolos, assim, você tem que fazer teste todo dia em ator, você tem que usar máscara, enfim, 500 regras que a gente sabe quais são. E aí, então junto à equipe do filme, entrou uma equipezinha extra que fica só contra. Ontem eu filmei uns comerciaizinhos de iFood, os comerciais branco e preto, tal, que eu fiz uma campanha, agora estou fazendo a segunda dela, rodei ontem. E aí você entra na produtora lá, tem um monte de gente que te checa, para você cuspir no negócio, que tá todo cheio de protocolos. E equipes muito pequenas.
Eu ia até te perguntar isso, se você estaria com medo de voltar, né, por causa da Covid. Eu não sei se você teve, já foi testado positivo ou não, mas você teria medo dessa volta, de voltar ao set, talvez esteja preferindo aí ficar meio nos bastidores, não sei, né? Cada um tem uma reação ao que tá acontecendo. Ou Tem você já, pessoas muito ao contrário, você já quer ir logo trabalhar para mudar a chave? tem pessoas muito apavoradas assim. Eu acho que eu sou do time sem pavor, cara. Eu estou fazendo um direito. Eu fico em casa, eu mantenho distância, eu saio, eu faço tudo direitinho. Mas eu não estou, né, apavorado, aquele cara, você foi no supermercado, você é maluco. Eu não... Tem amigos que estão assim. Eu estou razoável. E essa filmagem, por exemplo, todo mundo com máscara, com distância, está tudo tomando conta, mão limpa. Então, fazendo direito, dá para viver, dá para tocar a vida. A equipe, como eu falei, era muito menor. Quando a gente está no set filmando, em geral, fica todo mundo da equipe ficar em volta, né? Agora não, a equipe a gente pede para ficar lá fora, só fica no set, quem precisa estar no set. E está dando certo. Pois é, Ô, eu fico Paulo, pensando como é que vai ser isso no cinema brasileiro, né? Dessa que é uma coisa mais quente, né? Isso que você está falando, as pessoas estarem juntas, conversando, né? Não fica uma coisa, é um novo modelo aí, né? Uma coisa talvez meio mais técnica aí, né? Um pouco diferente do que alguns cineastas gostam, né? De trabalhar, de fazer, né? De estar todo mundo ali, a parte criativa junta, né? Vai ficar tudo muito separado. Não sei como é que isso influencia no set, no ambiente do set. Como é que foi isso para você no set? Tá todo mundo ali quietinho, cada um para. Você estranhou ou não, Fernando? Você não cumprimenta as pessoas, você almoça sempre com os buracos, deu uma mudança, assim. Mas também deu uma esvaziada de set, que é uma coisa legal. Você aprende a fazer um pouquinho menor, uma pessoa faz mais de uma função, então você não precisa ter 6 pessoas no set, você com 3, porque um cobre o outro, enfim. Tem um lado bom também, de racionalizar a produção. Eu acho que enfim, essa pandemia nos ensinou muitas coisas, acelerou alguns processos que já estavam acontecendo, mesmo na cidade, né? Que eu fico procurando quais são as boas notícias que a pandemia trouxe, quais são. Bom, essa coisa de Zoom, de fazer reunião online, e de você como se falar com a agência, com todo mundo só por WhatsApp e tal, facilitou muito a vida. Esse filme que eu estava falando, por exemplo, que eu fiz ontem, agora daqui uma hora e pouquinho, vai começar a chegar as montagens. O montador está na casa dele lá, que não está nem em São Paulo, ele monta, manda para mim, eu assisto, mando para ele, ele remexe, eu já mando para o cara da agência. Então a gente vai fazer uma campanha com 12 filmes aqui da minha cadeira. Isso é muito legal. ô, Paulo, Gostaria de fazer deixa eu uma só pergunta? aproveitar, porque já está chovendo de pergunta para o Fernando Ah, que aqui, Ó, ótimo. e se a gente deixar para o final, vai ficar muito acumulado. Uma pergunta que chegou aqui, Fernando, do Henrique Mourão, que é o seguinte: a situação da Ancine também está afetando vocês, assim, ou afeta de alguma medida? afeta de um jeito muito estranho. A gente pressentiu que não ia, que teríamos problema de usar dinheiro público. Então a produtora, como eu falei, está muito ativa. Tá no nosso, esse ano seria o nosso maior ano, assim, com crescimento de 30, 40% em movimento e 0 produções ligadas ao Estado. Então, a Ancine não depende de nada, a gente não precisa de nenhum dinheiro público, tudo que a gente está fazendo é dinheiro privado. É Amazon, Netflix, Globoplay, como eu falei. São essas aí. Mas a gente tem um projeto que usou dinheiro de lei, que é o Marighella, que agora finalmente é um filme do Wagner Moura, que ele dirigiu, a gente que produziu. A gente está tentando lançar esse filme há 2, 3 anos, tiveram problemas de legais, de Ancine. Agora está tudo resolvido, vai ser lançado em outubro. Então, esse é o último projeto. E agora, isso que eu falei, essa confusão da Ancine, é que eles resolveram rever processos que já estavam fechados. Então, a gente tem filme nosso de 2009, que aprovado, carimbado, aceito as contas, tudo, que o TCU foi lá, abriu as contas, e agora eles querem rever. Então, o cara quer abre lá o negócio de 2009, ele quer, olha, aqui tem uma conta de R$ 1.200 no restaurante, cadê essa nota fiscal? Então, isso está um inferno. A gente tem que montar uma equipe para atender uma solicitação que
descabida, porque já estava aprovado, já está carimbado aqui. E a O2, enfim, eles levantaram cento e tantos projetos aí do passado para rever e reavaliar. E a O2 meio que se ferrou nessa, porque quase tudo que a gente fez, eles pediram para ver. Agora, a O2 fez um filme sobre Xingu, que é defendendo o território indígena, fez Marighella, faz filme sobre clima. A gente é tudo que esse governo não gosta. A gente só faz filme que esses caras odeiam. Então, eu detesto ser paranoico, cara. Mas eu não consigo achar que não tem alguém querendo me encher o saco. Vai abrir um filme de 2009, cara. Pelo amor de Deus. Você quer me encher a paciência. Isso não pode ser. Mas, enfim, a gente vai tocar. Tá tudo certo. A produtora é muito Caxias, assim. Então, só é chato que você tem que pôr gente para ficar levantando nota fiscal. Sabe essa coisa? É muito chato. Outras duas perguntas que chegaram aqui, aí tem um pouco a ver com a sua trajetória, tá? Uma delas, que não está identificada, porque daí você sabe que a turma no YouTube usa, às vezes, uns códigos. Então, tá AA. Perguntando o seguinte: Fernando, você poderia falar um pouquinho como foi sua transição da arquitetura para o cinema? Foi através do desenho. Quando entrei na arquitetura, a gente tinha um grupo que gostava de desenhar. A hora que eu entrei na FAO, a gente resolveu fazer esse grupo que desenhava junto, resolvemos fazer desenho animado. E aí fizemos um primeiro desenho animado, que era em 35mm. Usava o equipamento da escola de cinema na ECA, que é da USP, que era em frente à FAO. A gente conseguiu usar o equipamento deles de fazer. E fizemos um desenho animado, daí fizemos um segundo, daí já comecei, né? Você aprende a montar, a ver o que é moviola e tal. E eu, quando eu estava na faculdade, tinha um cineclube, a FAO, a faculdade que eu fiz na USP, tinha um auditório, uma sala de cinema muito bacana, com projetor 16mm e tal. E eu entrei para o cineclube e era o cara que ia buscar negativo e que fazia projeções. Então, enquanto eu fazia faculdade de arquitetura, eu era o cara que passava filmes na faculdade, era um dos caras, né? E aí resolvi fazer meus próprios filmes. Resolvi fazer minha tese de graduação, fazer um vídeo, ao invés de fazer um projeto, uma monografia, fazer um filme em vídeo. Aí fui para o Japão, comprei uma câmera de vídeo, fiz a minha tese de graduação, que é um vídeo de 40 minutos, vergonhoso. Foi a primeira coisa que eu fiz na vida. E aí tinha aquele equipamento, convidamos amigos, compramos uma edição e montamos uma produtorazinha. Quando eu saí da faculdade, eu estava brincando tanto com aquele negócio, eu já tinha uma produtorazinha e nunca fiz arquitetura. Fiz essa casa aqui, desenhei, com um amigo. Mas dessa turma aí, o Helder, é que surgiu o pessoal do Olhar Eletrônico, não é isso? Paulo Morelli. Essa turma é justamente o Olhar Eletrônico, eram todos da FAO, menos o Marcelo Taz. Que revolucionou a linguagem ali da televisão no início dos anos 80, né, Fernando? Revolucionou é forte, mas deu uma arejada, assim, porque a gente não sabia fazer, Paulo, a gente não tinha ideia de como fazia televisão. A gente foi lá, comprou equipamento, eu lembro da gente chegando com uma ilha de edição para montar. A gente foi para o Japão, na verdade eu contrabandeei pessoalmente, né? Eu lembro da gente tirando da caixa, aí com o manual, como é que liga? Esse cabo liga aqui, como é que opera? Não, peraí, aperta esse botão com esse. A gente aprendeu sozinho, aí começamos a fazer nossos vídeos sem nunca ter uma escola formal de como se fazia aquilo. Então o que a gente fazia era muito esquisito, era muito diferente, porque a gente não sabia fazer. Só que esse diferencial, essa coisa diferente, foi justamente que funcionou. Aí acabamos entrando na televisão, ficamos 10 anos fazendo programa de televisão, e eram realmente uns programas bem arejados, mas porque a gente só sabia fazer daquele jeito, que a gente não aprendeu a fazer direito. Olha, naquela época, assim, não era qualquer um que chegava para o Paulo Maluf e perguntava se ele era corrupto, né? Isso através do repórter feito pelo Marcelo Taz, o Ernesto Varela, né? E dizem que era você que incentivava ali o Marcelo Taz a fazer a pergunta, não é isso? A gente tinha esse quadro que era um repórter falso que ia no meio dos jornalistas. Hoje muita gente faz isso, mas naquela época ninguém imaginava que podia ter um cara lá de terninho que não era um jornalista, que era um ator, né? Que é o Marcelo Taz. Então a gente tem entrevistas, a gente entrava em todos os lugares com credencial de imprensa, a gente não era imprensa, e aí podia fazer as perguntas mais malucas, assim, ninguém sabia. Até que depois de um tempo, a gente ficou fazendo muito o Varela, as pessoas começaram a conhecer o Varela. Aí perde um pouco a graça, porque você perde a surpresa, né? O cara já espera que venha uma pergunta maluca. Tal. Mas era muito divertido. O Marcelo era o repórter e eu era o câmera dele, o Valdeci.
Helder, Ô, tem mais Paulo, uma chegou pergunta? outra aqui que é o seguinte: a Patrícia Queimei perguntou aqui para o Fernando. Fernando, quando que veremos Marighella? Acho que ele acabou Acho de que é responder. final de outubro ou começo de novembro. Agora é definitivo. É um péssimo. Quer dizer, a gente esperou muito e vamos lançar num momento horrível. Porque quando os cinemas estiverem abrindo, ninguém vai. Né, pouca gente vai querer ir ao cinema, mas a gente tem que lançar porque a gente tem compromisso com outras plataformas tal, e mesmo ir ao ar na TV. Se a gente não lançar no cinema, a gente não pode. E está na hora. Então a gente falou, gente, paciência, demos azar, vamos lançar no fim da pandemia. Agora, o filme vai ser bem, enfim, vai ter muito barulho, assim, porque ele é tudo que uma direita mais radical odeia, né? Então a gente vai tomar muita porrada, já estamos. Eu queria usar o Bolsonaro, acho que eu vou até fazer, juro que eu vou. Né? O Bolsonaro fez quando o filme foi para Cannes e para Berlim, desculpa. E o Bolsonaro, quando o filme estava em Berlim, o Bolsonaro fez um videozinho dizendo que é um absurdo, esse filme é uma porcaria, fazendo um filme sobre esse personagem, ele é um assassino, ele é... Então eu quero usar esse troço do Bolsonaro falando mal do filme breve nos cinemas. Eu vou fazer, juro que eu vou fazer. Só esperar que ele vai ser meu melhor garoto propaganda. Uhum. E aí, só emendando um pouco aí, você sente que há um receio até por essa polêmica toda, possibilidade de gente ir na porta do cinema, se manifestar, como a gente tem visto muito por aí, existe o receio dos exibidores de passar o filme? Você tem percebido isso? Não, acho que não. A gente não conseguiu lançar, sempre tinha questões burocráticas e daí problema de datas também. A gente já adiou 2 ou 3 vezes assim. E a última vez que era para ter lançado exatamente há 1 ano atrás. E aí tinha uma verba de lançamento que para sair a gente precisaria ter assinado um negócio até 1 mês antes e a gente foi assinado com 20 dias de atraso e aí, enfim, se a gente lançasse o filme perdia a verba de lançamento, por isso que foi sempre adiado por questões meio burocráticas assim, mas agora vai. Ó, Paulo, ajustes técnicos, viu? Como a gente está aqui online, viu, gente? E essas experiências são novas para todo mundo, a gente também se permite errar e fazer ajustes técnicos durante o debate. O pessoal está pedindo, Paulo, para você subir o seu microfone um pouquinho para te ouvir melhor. Pronto. E agora? Aí, agora está bem melhor. Perfeito. Bom, então, outra tragédia, Fernando, em meio a essa pandemia, é a situação da Cinemateca Brasileira, né? Então, a gente hoje assiste milhares de lives aí, né? Talvez sem perceber que isso tudo é uma produção audiovisual, né? Que isso tem que ser preservado em algum lugar, né? Se é um show, ele é audiovisual. Se é uma aula, né, da minha filha na escola, não deixa de ser um audiovisual que pode ser usado depois em algum momento, em algum filme, né? Então, é uma questão aí. Como é que você está vendo isso? Porque eu sei que em uma entrevista anterior nossa, você se mostrou preocupado com a quantidade de imagens que tinha lá no O2, né? Era coisa de tera, não lembro mais o que você falou, né? Com essa questão do digital, você filmava muito, né? E isso já era uma preocupação sua, de como guardar isso, né? Da preservação. E com a situação hoje da Cinemateca Brasileira, que é a principal guardiã do filme brasileiro, né? Em que há um movimento aí para desarticular e talvez apagar uma história bonita do cinema brasileiro. Queria ouvir sua opinião, a sua preocupação a esse respeito. E onde estão seus filmes hoje? Bom, a Cinemateca, na verdade, ela era gerida pela Fundação Roquete Pinto, que era não sei se é uma ONG, é uma instituição que é privada que o Estado pagava para Acho que eles uma manterem. OS, né? Isso. Para manter um acervo, enfim, tem filmes desde Glauber Rocha, filmes históricos brasileiros. A maior parte desses filmes muito importantes já está digitalizado. Mas o que tem ali que eu acho que é precioso e que estava em risco todas as pessoas que tinham, né, famílias que acham na casa do avô, achou pilhas de filminho, tem
milhares e milhares de horas de documentários e material familiar. A gente tem, então, sei lá, a gente vê partes do Brasil no começo do século, tem material que está enrolado, assim, que o cara tirou de casa, não tinha o de fazer, doa para a Cinemateca. Eu acho que é precioso a gente poder ver como é que era o Brasil. Não estamos usando isso ainda, mas pode ser usado. Está lá, temos as imagens de como era o Brasil há um século atrás, há 50 anos atrás. Isso é negativo, e negativo é altamente inflamável, e precisa ter uma sala, tipo uma UTI, com ar-condicionado para manter isso. E aí não houve repasse de dinheiro para a fundação falou, não posso mais bancar, estava desligando o equipamento, e aquilo lá fica com risco de incêndio, inclusive. A Cinemateca, em 2016, já teve um incêndio e perdeu muito material. Para mim, a gente deixar queimar a Cinemateca é um pouco como uma pessoa ter um Alzheimer. O país vai ter Alzheimer, porque ele não vai ter mais as imagens dele, né? Que eu lembro da minha infância, tá tudo assim, nossa memória é aquilo ali, né? De imagens e tal. E se aquilo queima, você teve um derrame, teve um Alzheimer, você perdeu. Agora a Cinemateca passou para o governo federal, que é um governo que não gosta de cinema, que acha que é tudo comunista, aquela bobagem toda. Então está uma situação muito preocupante, mas a classe está em cima disso. Meu material, a gente tem no A2, a gente tem a nossa pequena mini Cinemateca, a gente tem um lugar aqui perto de onde eu moro, em Cotia, que é uma sala boa, com ar-condicionado, onde a gente guarda tantos negativos, e aí a maior parte de quase tudo que a gente tem hoje é digitalizado também. Agora, o negativo é melhor para guardar do que o digital, porque o digital eles vão mudando o sistema, aí você tem que ficar o tempo inteiro atualizando e você vai perdendo. E o negativo é a coisa que mais dura, cara. Se eu tiver um ar-condicionado bonitinho, colocado na vertical tal, daqui 100 anos está lá o negócio. Então, a gente mantém algumas coisas em negativo e a maioria está digitalizada. Uhum. Alguma pergunta, Helder? Pode seguir aqui. Aqui só chove pergunta. Eu estou dividindo até em blocos aqui. Então, você rapidinho. Eu vou responder, vou me dar 10 segundos por resposta. Vai lá. Aqui veio uma aqui, já nessa onda dos diálogos periféricos. O Cássio Santos pergunta, falando de cinemas periféricos, como foi que Sócrates chegou até você? Então, Sócrates, na verdade, a gente distribuiu. O Alex Morato, que fez o filme, levou minha produtora tem uma distribuidora também, chamada 2Play. Ele levou o filme para ver se a gente gostaria de distribuir. A gente adorou o filme dele e abraçamos a causa e distribuímos o Sócrates. Depois, o Alex recebeu o prêmio, né, de melhor diretor, não, Someone to Watch, no Spirit Awards, né, que é o Oscar do filme independente em Los Angeles. Ele ganhou esse prêmio. Por causa disso, ficou com prestígio, conseguiu financiar com a Netflix um segundo projeto, que aí já foi através da O2. Ele falou com a gente, que era só distribuidor, falou, vocês querem produzir? Topou, conseguimos, porque ele já tinha um nome forte, a produtora entrou junto, a Netflix bancou o segundo projeto dele, chamado Sete Escravos, que ele terminou faz 3 semanas, e agora a Netflix está pensando em lançar em festival, porque está muito legal. O Alex Morato ele é brasileiro e americano, é pai americano, mãe daqui, morou um tempo lá, tal, mas é um cara muito talentoso. Então, esses Sete Escravos, que é o segundo filme dele, é um desdobramento de Sócrates, é com Christian Malheiros também, o mesmo ator de Sócrates, e o Rodrigo Santoro. Já é um filme maior, a gente deu estrutura, e o Alex entregou eles. O cara sabe filmar. Aí, aproveitando essa turma da nova geração, a Mariana Prado, que tem 17 anos, perguntou aqui, vocês vão abrir o Festival de Curtas para Celular esse ano? Admiro o trabalho do Fernando, é uma inspiração para mim. Tenho apenas 17 anos e estou a fim de me inscrever. Aí eu não sei qual que é esse festival. Eu também não, a gente não faz esse festival. Sabe que você está confundindo, Mariana? Eu acho que ela está confundindo com... Qual será, hein? Não lembro. Acho que não é a gente. Marcelo Mazagão, será? Não, né? Pode ser do Mazagão, do Minuto, né? O Festival do Minuto. Pode ser. Não é celular, né? O do Minuto não é celular, né? Mas festival é uma coisa que eu
de tudo aí que você está falando aí de produzir, distribuir, fazer festival, esses ainda não tentaram, não, né? Não, eu acho que ele vai fazer, cara. É muito trabalho. Você tem que ser realmente um gênio para conseguir. Você passa o ano, né? É muito problema. Pode É seguir, verdade. Paulo. Pode seguir, né? Então, a gente estava falando até antes de começar aqui a nossa live, né, com o Fernando, lembrando justamente de um projeto dele lá atrás, né, do Grande Sertão, né? Todo grande cineasta tem aquele projeto que não se concretiza, Sonho, ou né? que leva anos, né, para se produzir. Eu lembrei do Napoleão, do Kubrick. Isso não quer dizer que você não vai fazer, não, viu, Fernando? É. Mas Fernando tem justamente uma intenção até hoje, né, de adaptar o Grande Sertão Veredas, do nosso Guimarães Rosa. E eu lembro também de outro projeto, agora me veio aqui, do Nêmesis, não é isso? Como é que está esse projeto também, Fernando? Não, o Grande Sertão Veredas é certamente o livro que eu li mais vezes e que eu mais gosto e que é uma maravilha. Para mim, ele funciona até como um oráculo, sabe? Às vezes você pega, tá aqui de bobeira, na mesa, ele fica aqui na frente, pega o livro, pum, abre, você lê uma frase, cara. É como se fosse um oráculo mesmo. Ele te dá uma lição, ele te dá um toque. Se você não quer ler o livro inteiro, pega e se lê uma frase ali do. E sempre tem Juro que eu já usei ele como oráculo mesmo. É incrível. Eu adoraria fazer esse filme, mas eu tenho medo do filme, de fazer o filme, porque é uma obra tão sensacional que qualquer coisa que for, né, se colocar em 2 horas e meia, 3, você vai reduzir, você vai perder muito. Então, eu fico com medo do que eu não vou incluir no filme, né? E, enfim, quem sabe um dia ainda. Já 2 ou 3 vezes já cheguei perto. Agora o Guel Arraes, que trabalhava na Globo, saiu da Globo e agora está fazendo uma versão do Grande Sertão Veredas. Ia começar a filmar agora em maio, parou por causa da pandemia, mas a versão dele é numa cidade no futuro e não identificada onde é. Então é tão adaptada, que eu acho que mesmo que o Guel faça, ainda poderei pegar essa senha e fazer o meu também. E depois você falou do Nêmesis. o Nemesis era um longa-metragem sobre o Onassis, que eu trabalhei com o Braulio Mantovani por 2 anos, uma produtora inglesa ia fazer. E a Pathé ia bancar esse filme, só que eles nos deram uma lista. A Jacqueline Kennedy, obviamente, ela foi casada com o Onassis, né, que na época em que se passava o filme, a história, o Onassis era o homem mais rico do mundo, era o Bill Gates, o Jeff Bezos lá do mundo, assim, era o cara poderoso. Casou com a Jacqueline Kennedy, né, mulher do John Kennedy, que também era o homem mais poderoso do mundo. Então era esse mundo. E aí a Pathé falou: olha, para a gente fazer esse filme, é um filme caro, né, passa em iates, não sei o quê, muita viagem, uma grande parte na Grécia e tal, a gente precisa ter. Deu uma lista de 5 atrizes. Tem que ser com alguma dessas fazendo a Jaqueline. Se não for com nenhuma delas, a gente não. E aí eu fiz reunião com a Angelina Jolie, fiz reunião, a gente pegou a listinha deles assim, e nenhuma atriz quis fazer, porque a Jaqueline Onassis do filme, o filme é baseado num livro que é escrito do ponto de vista do Onassis. E ele achava que ela era uma mercenária, uma prostituta. Ele tinha realmente a imagem dele da Jaqueline, foi casado, né? Então sabe bem. Era a pior possível. E o livro foi escrito com ele contando a história. Então o personagem era a Jaqueline era meio destruída e as atrizes falavam: olha, se eu fizer esse filme, o público dos Estados Unidos vai me odiar para sempre, porque essa é como você pegar, né, o ícone americano e jogar na lama assim. Então as 5 ficaram com medo e o filme não saiu, foi enterrado. De vez em quando a gente pensa em pegar de volta e fazer uma série, porque é muito bom. O cara não tem escrúpulo nenhum, é amoral, é um filme de um gangster que se deu muito bem, é genial. E a Jacqueline Onassis acabou sendo feita depois em outro filme, né, pela Natalie Portman, né? Não sei se você viu esse Com o filme, Larraín, né? excelente Com o Pablo filme. Larraín, que é Isso, um chileno chileno aqui. sensacional. Eu gosto muito do filme, mas não, ele é uma Jaqueline humana, assim. Mas o ponto de vista do Onassis é muito mais cruel. A mulher era tudo sobre dinheiro. Mas é um filmaço, cara, uma história incrível. E O cara até não, continuando, sim, só contar, não tem a claro. ver com esse lá, mas era incrível.
Quando morreu, ela era amante do Onassis, enquanto ela ainda era casada com o presidente americano. O John Kennedy traía ela o tempo inteiro, né? Uma hora ela falou: chega, não quero, vamos continuar casados, eu não posso desquitar de você, porque você é o presidente, isso vai sujar para a família, mas a gente não tem mais relação e tal. E nesse momento ela perdeu um filho e o Onassis convidou ela a ir passar um tempo no iate dele e eles viraram amantes. Então, no dia da morte do John Kennedy, que teve um funeral dentro da Casa Branca, ela convidou o Onassis. O Onassis foi, passou a noite na Casa Branca como convidado dela. No dia do funeral do... Tem essas histórias, você fala, não acredita, que ela levou amante no dia do funeral e ele estava lá. Aí tem uma briga dele com o Bob Kennedy. Enfim, o filme é incrível. Um dia tem que ser feito. Uhum. E a impressão que eu tenho, Fernando, é que depois do Cidade de Deus, me corrija se eu estiver enganado, hein? Todos os seus projetos seguintes, ou quase todos, foram sob encomenda. Você não conseguiu emplacar, né? Nesse intervalo tiveram esses projetos aí que você queria muito fazer, mas eu acho que quase todos, me corrija, por favor, foram sob encomenda. Inclusive o ensaio sobre a cegueira. Não é bem encomenda. O que acontece é que as pessoas ficam me mandando o roteiro. Então, toda essa semana eu nem li, mas agora estou lendo um. Porque às vezes eu vejo só enfim, o resumo da história e nem leio, mas eu fico recebendo convites para. Então, de fato, o roteiro vem pronto e aí você entra no eco. Assim foi com Dois Papas também. Aí quando você entra, você tem o direito de mexer no roteiro, mas de fato não foram histórias que partiram de mim. Agora eu estou fazendo finalmente, depois de Cidade de Deus, o que eu estou trabalhando nesse momento é um filme que foi o contrário. Eu que propus para a Netflix, que vai fazer de novo, que nem o Dois Papas. Quando eu já estava no meio do lançamento do Dois Papas, estava indo muito bem, todo mundo estava muito feliz, a gente fez uma reunião, e eu falei, olha, tem uma ideia aqui, e os caras compraram, em 5 minutos compraram a ideia, então é nisso que eu estou trabalhando agora, eu com o Braulio Mantovani. E você está certo, depois de Cidade de Deus é a primeira vez que eu estou fazendo um filme que é muito autoral, assim, eu estou escrevendo roteiro, eu dei a ideia, eu estou no controle total, enfim, vamos ver. Espero que preste. E falando de ensaio sobre a cegueira, baseado no Saramago, né? Apesar, né, de o projeto ter chegado a você, o roteiro, você, conforme você falou, você pôs sua marca lá e trouxe o projeto, né, para o Brasil. A princípio nem seria filmado no Brasil, você levou aquilo tudo para São Paulo, né? E é impressionante como as pessoas estão lembrando hoje desse filme, né? Por tudo que está acontecendo aí pela pandemia, sempre sai uma listinha aí, veja os filmes, né? Da questão da pandemia, né? E vira e mexe tem um ensaio sobre a cegueira lá, de tão me foge outra palavra, tão profético, né? Para dizer outra coisa, que as coisas estavam aí na cara, né? E que ia acontecer. Eu gostava da história justamente por isso. Mas o filme foi um desastre, né? Nunca levei tanta porrada e ninguém gostou do filme, enfim, o filme abriu o Festival de Cannes e depois da festa de abertura, no dia seguinte, de manhã, fui ler jornal, tinha coisas horrorosas sobre o filme, assim, foi doloroso, foi uma experiência dura para mim. Fazer o filme não, foi uma delícia, porque sou muito amigo, até hoje, muito amigo e a relação com o Saramago também, de jantar na casa dele, de levar para isso foi muito. Mas depois do lançamento, foi daquelas coisas dolorosas. A vida não é só flores, não, cara. Tem pedras. Mas você concorda ou discorda das críticas? Não, se eu fiz o filme é porque eu gosto, mas eu acho que se eu fizesse hoje, ele é um pouco mão pesada, sabe? Eu teria feito ele um pouco menos carregadão, assim. Mas a história é aquela, cara. E eu gostava justamente por isso. Eu tenho uma sensação. Esse filme que eu estou fazendo tem um pouquinho a ver com isso. Porque é um filme sobre clima, sobre a crise do clima. A gente está com esse troço aí que está chegando, que já está acontecendo, né? Não é futuro mais, já estamos no meio da. E ninguém percebe, ninguém está enxergando, cara. A gente vai como se não visse o que está na frente, a gente está cego. E eu quis fazer o ensaio justamente por isso, porque eu tenho a sensação que a humanidade é como se fosse um cardume que está indo e a gente não entende, não olha o grande quadro. A gente vai que nem uns cegos malucos, né? A gente está se ferrando e vamos crescer, precisamos da economia, precisamos crescer e produzir mais e consumir mais.
é uma loucura, uma insanidade. Quem sabe Ensaio sobre a Cegueira é sobre essa insanidade. Isso que eu, já daquela época, foi o que me fez fazer o filme. Agora, tomei porrada, paciência, a vida é assim. Qual que tomou mais porrada, esse ou o 360? Não, o 360 nem tomou porrada porque foi ignorado. Então já foi até. É. E eu também não gostava muito do 360. Eu fiz meio de vingança, assim. E então doeu menos. O ensaio me doeu mais, porque eu achei que o filme tivesse alguma coisa ali. E O você revê os 360, filmes? o 360 até explicar o que aconteceu. Eu trabalhei um ano e pouquinho, depois do ensaio, um ano e pouco num projeto sobre a Janis Joplin, era uma biografia da Janis Joplin. A Amy Adams que ia fazer. Fiz reunião com ela, ela começou a fazer aula de canto, ela canta, ela é um gênio de canto lírico, então. E ela começou a fazer exercício para aprender a cantar com a garganta, que nem a Janis, estragando a voz dela. Então, quando estava assim, faltava 2 meses para começar a pré-produção e entrar na... O cara que tem os direitos da história do Janis Joplin, que era um baixista que tocou com ela, não sei porque que ele tem os direitos, falou, não, não quero, não gostei desse roteiro, quero que faça... E me deu um roteiro que ele escreveu, que era muito ruim. Aí eu falei, não, esse roteiro eu não quero fazer tal, e saí. E estava muito frustrado, eu estava pronto para começar a fazer Janis Joplin. Aí na semana em que eu saí, falei, cara, eu estava pronto para filmar. Pum, apareceu esse roteiro do Peter Morgan, que é um roteirista que eu admiro muito. Rainha, né? Eu olhei, não entendi muito, mas respondi em 2 dias, falei, eu quero fazer. Só por causa do Peter. Eu falei, com ele eu estou garantido. Então. E aí entrei, mas realmente o filme não tinha, a história não tinha. E o Peter Morgan, para quem não sabe, é o roteirista que faz essa série The Crown, da Netflix, que é um super sucesso. Aliás, se tem uma coisa boa de 360, é que a equipe do The Crown saiu do 360. Eu fiz o filme com o diretor de fotografia brasileiro, o Adriano Goldman. O meu produtor era o sócio do Michael Winterbottom. É uma turma que eu conheci em Londres. A gente fez essa turminha e o Peter se juntou. A gente filmou em Viena. O Peter morava em Viena, então ele vinha todo dia no set e tal. A gente se deu muito bem. Aí o filme foi lançado. O Peter foi convidado para escrever The Crown. Ele chamou exatamente o mesmo assistente, o Barry, o mesmo assistente de direção, o Adriano Goldman, fotógrafo brasileiro que fotografa The Crown, o produtor. Ele pegou a equipe 360 e pum, pôs naquele... E os caras estão lá agora, se dando bem pra caramba, ganhando muito bem. Me convidaram para dirigir uns episódios de The Crown também. Você não E aceitou? todo mundo é amigo. Mas eu falei, não, tem que ficar 8 meses em Londres. Eu agradeci. Encontrei o Peter agora, esse fim de ano, Oscar, essas coisas aí, que estava lá. Uhum. E esse capítulo aí, né, só para a gente continuar dos projetos não feitos e dos projetos também não aceitos, né? Que é o caso do Fernando aí, depois que foi aquele estrondo do Cidade de Deus, né? Todo mundo ofereceu o projeto para ele fazer, querendo repetir o estilo, né, do Cidade de Deus, né, Fernando? É. Aí pareceu o quê? Pareceu o 007, né, Fernando? Pareceu muita coisa nesse sentido, não é verdade? Não, tive Hoje que... você pensa assim, se você tivesse feito um 007, por exemplo, como é que seria isso, né? Cara, eu não na verdade, o 007 eu não fiz, porque o filme que eles queriam fazer foi cancelado. Uhum. Mas eu não sei se eu... Hoje, talvez há 10, 15 anos atrás, eu encararia um desses assim. Hoje não. Hoje não tenho nenhuma vontade de fazer esses filmes de 200 milhões de dólares. Você tem 500 pessoas te controlando. Eu gosto muito de ter controle de processo. Então, numa escala menorzinha, com amigos, tal, eu me sinto muito melhor. É que nem escrever, né? Imagina quando você tem que escrever um texto e fica alguém olhando assim. É meio filmar em estúdio, é meio isso. Então você escreve assim, ó, querido, não escreve querido, não dá para você pôr caro. Cada palavra que você escreve, alguém está olhando. Você não consegue, eu bloqueio. Eu não consigo escrever se alguém estiver olhando o que eu estou escrevendo. Sim. E filmar é a mesma coisa. Se eu filmar com 1000 pessoas me vigiando, assistindo meu material, eu travo, cara. Enfim. Uhum. Não faria, hoje não faria filmão. Se bem que esse filme que eu estou fazendo agora para a Netflix é um filme grande. Vai filmar Sibéria, na África, em Bangladesh, na Amazônia, em Miami. É um filme bem grande. Mas é um filme bem grande
que a equipe é de amigos. Estou escrevendo com o Braulio, o fotógrafo é o César, que é amigo, a produtora é a Tracy, que fez o Dois Papas, que fez o Jardineiro Fiel, que é amiga. Então é um filme bem grande, mas eu estou conseguindo fazer numa escala familiar, assim, sabe? Uhum. E falando do projeto do clima, né? Essa questão da natureza não é de hoje, né? É um tema que te alimenta há muitos anos, né? Você até que você tem fazenda aqui no sul de Minas, não sei se tem ainda, tinha, Tem né? Sacramento, É. e E, enfim, essa questão da natureza, eu li em algum lugar, ou uma entrevista, não sei, você falando de um projeto maior, né? De uma produtora, de você ter juntado com uma companhia internacional e a partir daí vocês vão produzir uma série de produções, de filmes, enfim, todos eles sobre essa questão da natureza, do clima, enfim. É uma preocupação sua, né? Hoje, né? e enfim, eu sempre, claro, quem não gosta de natureza, né? Mas eu comecei a me envolver justamente nessa fazenda. Eu tinha pasto que ia até uns corguinhos que tinha ali na fazenda, porque tinha boi lá. Eu sou vegetariano, não sei por que eu tinha boi. Daí um dia caiu a ficha, em 2005. Eu falei, por que tem esses bois aí se eu não como? Né? Você nem gosta de... Aí resolvi tirar os pastos e refazer a mata ciliar, com 30 metros de mata de cada lado do corguinho. Falei, vou fazer esse negócio direito aqui, porque eu andei lendo umas coisas. Aí montei um viveiro, comecei a plantar, e me envolvi com restauração de floresta, acabei me envolvendo com a coisa de conservação de floresta, com uma turma que lida com isso, com conservação e tal. Acabei caindo na turma que estava ao redor da Marina Silva e ajudei ela a fazer a campanha dela de 2010, que deu super certo. Depois participei em 2014. E é uma turma que vive para tentar consertar o mundo, assim. Eu me identifico muito com isso. Então isso virou meio foi ocupando minha cabeça. Até que eu comecei a ler e me informar mais sobre a crise do clima, 2011, 12, e aí essa coisa do clima virou o tema da minha vida. É um negócio que quanto mais você lê, mais você fica desesperado. Mas não adianta eu fingir que eu não sei agora. Então esse virou, não existe nenhum assunto que interesse mais do que esse, porque a gente está realmente numa rota de colisão, assim, a gente está acabando com o nosso futuro. Estamos plantando o nosso... Então, esse filme que eu vou fazer é sobre isso, só que eu não quero fazer um filme chato, militante, que fica mostrando o urso polar magricelo, que fica mostrando fogo na Amazônia. Eu estou fazendo um filme para adolescentes que fale sobre a crise do clima, que não como uma coisa no futuro, que já está acontecendo. Então, minhas histórias ao redor do mundo são em lugares onde já... Só que as pessoas estão vivendo e acham que aquilo é natural, faz parte. Opa, hoje teve enchente, mas tudo bem, você dá um jeito. E são as pessoas já vivendo num mundo... Não é um futuro distópico, é um presente distópico, assim. Mas é um filme é um teen movie, então tem namorado, tem questão de gênero, é um filme entretenimento para Netflix. Vamos ver, nunca fiz um filme para adolescente, não estou interessado que esse filme vá para festivais, que ganhe prêmio. Estou fazendo um filme um público grande e para público jovem, que é nessa turma, né, com a Mariana que falou com a gente aí, 17 anos, as pessoas que têm que correr atrás para salvar o próprio futuro. Porque eu daqui 30 não estou mais aqui, 40, sei lá. Meu pai tem 100, então pode ser 40. Mas se eu tivesse 17 como a Mariana, eu ia estar muito preocupado e eu ia começar a botar minha energia nesse negócio aí. Ô, Fernando, então, aproveitar dessa preocupação da Mariana, chegaram umas perguntas exatamente dessa nova geração, querendo saber de você algumas coisas. Essa daqui é a Isabela Silva, ela perguntando assim, Meirelles, gostaria de saber se há propostas de inclusão social para negros e mulheres na formação de equipes da sua produtora. Pô, essa ela me deu de bandeja, assim, aquela bola gostosinha para você cortar. Essa é uma preocupação há muito tempo que a gente tem. A gente fez, por exemplo, a O2 fez fazer aquela campanha, não sei se você lembra, ou se tinha, eu acho que em Minas passava também, a campanha de C&A com o Sebastian, que era o Sim, garoto sim, propaganda sim. Foi o primeiro o garoto propaganda negro que teve no Brasil, isso a gente que fez, a gente que propôs para o cara, e aí vendemos o Sebastian e tal. E a gente tem, bom, Cidade de Deus, né, um filme inteiro com um elenco
básica, né? 80% do elenco é negro e tal. Agora a gente fez, mais recentemente, esse projeto que eu estou fazendo, Pico da Neblina, né? Que os protagonistas são negros também, só que na hora de fazer o filme, me incomoda muito que o mercado de cinema, quem faz cinema, é muito branco, cara. Então, nesse Pico da Neblina, como era uma temática negra, os protagonistas são negros, sabe? Vamos tentar fazer uma equipe, né, o mais misturada possível. E aí, incrível que não tinha, assim, não tem um fotógrafo de primeiro time negro, não tem. Então, que a gente baixou um decreto e falou que todos os departamentos têm que ter pelo menos um ou dois, nem que seja assistente, segundo, tal, mas tem que ter uma pessoa negra. E essa pessoa, alguns desses caras que entraram, que fizeram o filme, ficaram na produtora. Ontem, como eu estava falando, eu filmei esse comercial, o segundo assistente era um cara que fez o Pico, que entrou nessa leva aí. E agora resolvemos dar um passo à frente, e a O2 vai fazer um curso de qualificação de profissionais, um curso meio, não sei se é politicamente correto, mas é só para profissionais negros, para qualificar. A ideia não é pegar o cara que não sabe para começar do começo, é pegar a turma que já está no mercado, mas que está ali naquele nível médio, assim, que não consegue ter oportunidade de dar o salto, e uma turma menor. Eu vou dar aulas, só time A, assim, de mercado vai dar aula lá, assim, para ver se essa turma, em um ano e pouco, passa para ser primeiro time. Então, eu estou nessa. Estamos empolgadíssimos com esse curso. Era para começar agora em outubro, só que por causa da pandemia, talvez fique, porque é presencial, 8 horas de aula por dia, 56 dias de aula. O estágio nas produtoras em São Paulo é uma coisa muito, muito legal. Estou super empolgado com isso. E por que começamos isso? Eu já estou sabendo que tem outras turmas ao redor do Brasil fazendo isso. Tem um cara chamado Jefferson Barbosa, que está tentando montar a mesma coisa de curso de qualificação para profissionais de cinema negros e tal. Eu acho que é super importante, cara. Tem tanta história boa e tipo, eu filmar a Cidade de Deus, cara, que não tinha eu que ser eu filmar a Cidade de Deus, tinha que ser alguém daquele mundo, né? Então, a gente tenta faz tempo e agora tentando radicalmente com esse curso aí ver se ajudar a abrir portas. Como a gente então, tem. até aproveitando essa leva, Fernando, essa questão da relação da periferia com você, ela surge do Cidade de Deus, ela vem anterior a isso. Como é que o Fernando Meirelles, a partir da sua vocação como cineasta, resolve se dedicar a essa militância, vamos dizer assim, entre aspas, que é fazer o trabalho também de aproximação entre os campos periféricos e o próprio cinema? Porque a gente que acompanhou, por exemplo, até o documentário da comemoração, né, do aniversário de Cidade de Deus, você vê uma série de personagens, de profissionais que tiveram atuando ali durante a cinematografia e que é um contraponto, por exemplo, à experiência do Pichote no cinema brasileiro. Teve em algum momento na sua cabeça, veio isso assim, eu vou fazer um trabalho com a periferia, eu tenho que também promover algum diálogo de similitude, né, de aproximação nos campos profissionais, e como que isso está hoje, né? Você falou que vocês estão começando a fazer um trabalho aí com artistas negros, mas tem essa vocação dentro da figura do Fernando Meirelles? Acho que é um troço natural, né? Enfim, eu sou o famoso playboy, né? Eu vim de um outro lugar, assim, mas sempre tive um incômodo, talvez por coisa dos meus pais, de família e tal, sempre um incômodo com a desigualdade social no Brasil, né? Me incomoda profundamente, nunca foi confortável. Então, a ideia de fazer Cidade de Deus, na verdade, o filme não chama Zé Pequeno, chama Cidade de Deus porque a ideia é entender um mundo que não é o mundo partido, o outro lado do Brasil. Eu queria botar minha câmera lá dentro e não ter o meu mundo no filme. Eu queria só entender. Eu li aquele livro fascinado, né? E depois desse filme, a gente falou, tudo bem, a gente mostrou só essa coisa de que é violento, mas tem um outro lado, porque eu me aproximei de muitas comunidades para fazer o Cidade.
Aí conhecia muito ator, conhecia muito... Ia visitar as locações, enfim, passava um tempo com o elenco, com a turma. Daí a gente propôs para a Globo fazer aquele Cidade dos Homens, que é um seriado com 2 garotos. E o Cidade dos Homens é no mesmo mundo, mas são histórias mais leves, engraçadas, tem romance, tem baile funk, não é só explorando um lado de violência, tal, vai para uma outra mais acrônica. Tal. Depois fizemos uma série chamada Antônia, que é a mesma coisa, assim, 4 meninas negras, isso foi em 2007, 2008, com a Tata Amaral, que dirigiu, que eram em São Paulo, em Nova Brasilândia, 4 meninas negras que têm uma banda e tal. E a gente nunca mais parou, a produtora nunca mais parou de fazer filmes, porque esse é um tema recorrente, presente, assim, de tentar incluir, mostrar a periferia e elenco negro, esse tipo de coisa. Só que agora tem que dar um outro pulo, que Esse Pico da Neblina tem isso também, porque ele se passa na zona leste de São Paulo, e agora tem que dar esse pulo. A gente quer formar as pessoas para as próprias pessoas contarem suas histórias. Não é mais eu ou meu sócio que vamos contar essas histórias. Então a gente está conseguindo já dar esse... Mas o que eu espero é que daqui 2 anos eu esteja produzindo um filme de algum cara que vai fazer esse curso agora. A gente não selecionou ainda, esse é o grande desafio desse curso, selecionar as pessoas. Assim, esse cara pode virar o melhor figurinista do Brasil. Então é ele. Esse aqui tem um olho que pode ser um fotógrafo fodão. Então a gente está nessa onda de achar quem são os talentos que a gente vai bancar. Fernando, uma coisa bem interessante aí do teu trabalho, né, dos últimos anos, principalmente, você faz filmes em que os atores, né, têm uma participação grande e saem geralmente premiados, né, indicados, enfim, né? Isso foi com o Jardineiro Fiel e foi agora, né, com os 2 Papas. Como essa relação? Queria que você falasse um pouquinho de como é que é essa sua relação com os atores. Essas indicações, essas premiações não surgem certamente do nada, né? Tem a sua parte ali, né, de saber tirar ali de cada ator, né, o que ele pode, o potencial, e claro, dos atores que aproveitam a chance de serem dirigidos pelo Fernando Meirelles. E queria que você faça um pouquinho de como é que essa construção, até pergunto isso porque eu vi uma entrevista muito interessante sua sobre o 2 Papas, em que da diferença, né, de trabalho no set do Anthony Hopkins e do... Jonathan me fugiu o Pryce. nome. Isso, Jonathan exatamente, Pryce. que eram atuações, sistemas, né, de trabalho bem diferentes, né? Eu lembro que eu li isso quando eu estava começando a pensar em fazer vídeo e tal. Eu li uma entrevista do John Ford que me marcou muito. Perguntaram para ele um pouco isso, assim, como é que você dirige ator? Ele fala, meu trabalho de direção de ator termina na hora que eu escolho o ator. Quando eu chamei, sei lá, esse ator para fazer aquele papel, o ator traz a personalidade dele, aquele jeitão dele, falou, aqui eu terminei meu trabalho. Aí no set eu só falo, entra por aqui, sai por aqui, não tem que... a escolha de elenco, basicamente, é o trabalho de direção para ele. Isso eu falei John Ford, desculpa, John Huston. Aliás, eu filmei com o filho dele, enfim, que contava essa história também. E Danny Huston. O 1060, né? Ele fez o Jardineiro Fiel. Não, Jardineiro Fiel, exato. O Woody Allen também é assim. O Woody Allen ele é conhecido por não falar com o ator, por não dirigir o ator. Diz que acontece em casos de que ele contrata o ator, né, por telefone, por e-mail e tal, o cara chega no dia, não tem leitura, não tem ensaio, chega no dia de filmagem, o cara tá lá no camarim, chamam ele, vem fazer a sua cena. O cara chega para conhecê-lo, o Woody Allen, naquele, bom dia, sou o Woody Allen, então você fica ali, ela tá aqui, você entra por aqui e tal, vamos rodar a ação. O cara roda 1, 2, 3, 4 semanas, que nunca conversou uma vez, não teve um diálogo com o cara. A hora que termina o filme, muito obrigado. Não tem... O Jonathan contou uma fofoca agora, não sei se deveria, mas eu vou contar. O Jonathan Pryce contou que trabalhou, fez um filme, uma participação no filme do Scorsese, e ficou muito feliz porque vai dirigir, né? Você dirigido pelo Scorsese e tal. E que chegava no set, a mesma coisa. Ele entrava lá, o Scorsese falava, fazia a cena dele, o Scorsese falava, good, another one. Faz mais uma. Boa,
faz mais uma, sem dizer, por que eu faço, preciso fazer outra, o que está faltando e tal. Ele ficava louco. O cara não me disse, só pedia, vamos fazer mais uma. Aí o Jonathan falou, então às vezes eu fazia de um jeito, fazia do outro, aí uma hora ele falava, good. Enfim, isso para dizer que alguns diretores confiam no ator. Eu tenho um pouco esse lado. Se eu chamo um cara muito bom, se eu chamo o Anthony Hopkins, cara, não sou eu que vou dizer, olha, neste momento você está angustiado porque a sua motivação. Isso é o trabalho dele, ele sabe o que ele faz, ele é um super profissional. Então, o que eu faço quando eu estou dirigindo é perguntar para o cara. Aqui, o que você acha? Qual que você acha que é o tom? E se eu quero que o cara mude um pouquinho, eu não falo assim, faz mais agressivo. Eu falo, será que funciona se você... Eu pergunto. O máximo que eu faço é perguntar para o cara, eu não peço para ele fazer. Movimentação, sim. Mas mesmo movimentação, se eu quero que o cara saia desse sofá aqui e vá para o outro, eu pergunto, você acha que funciona nesse momento se levantar? Você acha que aqui é um bom ponto? Nessa fala você... Mas é tudo... Eu pergunto, eu quero que o cara... O cara é um talento, cara. O cara né, se eu trabalho com um cara que é criativo, eu escolhi ele porque ele é criativo, ele é sensível. Eu quero que ele me diga como tem que ser o personagem, não eu ficar contando para ele. Porque eu não sei atuar, ele que sabe atuar. Não? Enfim, então eu tento... o meu método... claro que eu leio ensaios, faço ensaio só mecânico para entender como é que a cena vai funcionar, mas não faço ensaio para o cara chegar na emoção, para o cara... Isso eu deixo na hora, acontece. Eu só faço um ensaio mecânicozinho assim, para ajudar a equipe. Então, eu não sou tão radical quanto o John Huston, de escolher e depois ficar quieto, quanto o Woody Allen, mas eu boto muito na mão do ator, falo, faz aí, cara, me mostra aí o que você... Quando é um ator menos experiente, aí não tem jeito, aí você tem que dar mais palpite. Mas você chegou a temer ali até por esses processos diferentes entre o Jonathan Pryce e o Anthony Hopkins, de não ter ali como é que eu vou dizer, uma sinergia ali, né? Não rolasse uma química, né, entre os dois papas, né? Também... eu lembro que eu comentei isso, que o Jonathan Pryce, ele é meio acho que eu tenho a expressão como se fosse um músico de jazz, assim. Ele sente o que está acontecendo e ele embarca. Então, ele responde, se o ator, sei lá, se o Hopkins fala num tom, ele sente aquilo e vai usando, né? Ele ouve o que está em volta, sente e se adapta ao momento, assim. Vai muito no jazz mesmo. Então, ele improvisa. Se eu faço uma cena, quero fazer outro take, eu mudo o texto dele e ele pega aquilo porque ele se concentrou muito em tentar entender a cabeça do Papa Francisco, que ele interpretou o Papa Francisco, e como é que ele se movimentava, qual que é o estado mental da cara. E aí o que você dava para ele meio que virou o Papa Francisco. E o Hopkins não. O Hopkins se pega totalmente no texto, assim. Ele decora o texto. E enquanto ele está decorando o texto, ele pensa nessa pausa, eu vou dar essa olhada, aqui eu vou mudar minha posição. É tudo muito estudado. É que nem um músico que vai tocar Mozart, né? Que chega naquele andamento, você tem que fazer o forte, ele ensaia, né? Cada pausa, tem uma partitura. Então, o Hopkins ele atua com uma partitura que ele mesmo escreve, e o outro é um jazzista. Eu achei como é que vai funcionar esse músico pianista clássico com esse Keith Jarrett aí. Mas deu certo, cara. Eles se entenderam, ficaram amigos. Enfim, mas por um momento, eu falei, cara, eles são muito diferentes. Porque eu gosto muito mais de trabalhar do jeito do Pryce, assim, na hora ficar, vamos fazer diferente, agora entra por ali, agora não entra, começa sentado, agora... E o Hopkins não gosta tanto. Ele fala, não, peraí, não é isso aqui que está escrito. Então, me dá uma... Mas sempre, no fim, dá certo. Uhum. E, Fernando, a gente tem falado muito aí, né, na Netflix, vira e mexe, estamos mencionando essa plataforma de streaming, né? Como é que é trabalhar para a Netflix, né? É diferente, por exemplo, de você trabalhar para uma Columbia, Warner? O que é isso, né? O que representa essa participação em Netflix, Amazon, né? No esquema de produção, é a mesma coisa ou ali é um viés interessante para os cineastas trabalharem? Eu até pergunto isso porque há anos atrás você já falava assim, pô, o canal é fazer série, entendeu? Até porque você tem um arco dramático maior, lembro que você, né, levantava muito essa bola.
numa entrevista que a gente fez lá no FICA, em Goiás Velho. Ah, sim. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa, se há uma diferença ou é tudo farinha do mesmo saco? Não, a minha experiência com a Netflix foi tão boa que agora estou fazendo... Na hora de fazer esse outro filme que eu queria muito fazer, autoral, fui para eles, porque deu muito certo. Eles têm... Primeiro, tem muito dinheiro. Então, isso é um certo... Parece que é uma coisa assim, mas é um conforto. Você saber que o limite é o que você pensa, porque o que você propõe, eles te apoiam e bancam e ninguém reclama. Então, um exemplinho assim que é legal porque é meio anedótico. Mas nesse filme do Papa, tinha uma cena lá no roteiro em que eles estão num castelo, o Castelo Gandolfo, que é o castelo de verão do Papa, e eles têm que voltar para Roma. Então eles pegavam um carro, um Mercedes, e iam conversando no Mercedes enquanto voltavam para Roma. Aí eu tinha visto imagens do Papa, o Papa tem um helicóptero branco, bonito e tal. Eu falei, pô, vamos fazer, ao invés de fazer no Mercedes, acho que vai ser divertido colocar o Papa Francisco nesse helicóptero, assim, vai ficar inconfortável, a gente faz os caras com headphone e tal. Podemos fazer isso? Ninguém nem reclamou, falou, claro que podemos. Aí alugaram o helicóptero do Berlusconi, que é igual ao do Papa, puseram aquele troço, o do Berlusconi era azul escuro, eles puseram o filme, aquele filme, né, enveloparam com um negócio branco, que custou, sei lá, $350 mil para fazer o helicóptero Berlusconi ficar branco, trocar as cadeiras, tudo. Ou seja, para preparar o helicóptero ali foi 350, $400 mil, e a hora do helicóptero também era $80 mil. Então, a ceninha que era só pegar um carro e filmar, acabou virando uma cena de 6 milhões de reais, o preço de um longa brasileiro, só porque eu mudei de carro para helicóptero. Mas ninguém falou, Fernando, que isso? Nada. Helicóptero, pois não. Branco, pois não. Então, fora isso, que ajuda a ter dinheiro, eles têm sempre o produtor responsável pelo filme, que então bate bola com você. Nesse cara é uma produtora chamada Sarah Brenner, que é muito inteligente, cara. Então ela às vezes eu ficava muito mal porque isso aqui assim, ele mandava, fazia uma coisinha, ela mandava, não, e essa observação, por que não faz isso? Esse roteiro assim, ela enchia o saco, principalmente na montagem assim. Mas muito bom, cara. É chato porque você se sente tutorado. Mas era muito esperta, muito inteligente, ajudou muito, o filme ficou muito melhor porque ela é muito boa, ela é muito sagaz, muito inteligente. Então a experiência foi ótima, tanto no nível criativo, eles são criativos e eles te investem, deixam você ser criativo, não te tolhem, é lindo. E Bacana. também tem a vantagem da Netflix do que fazer para um estúdio, que a plataforma, né, um filme que no cinema seriam vistos por, sei lá, 50 mil pessoas, o mesmo filme na plataforma vai ser visto por 500 mil pessoas. Então é legal você saber que seu filme vai chegar em mais países, para mais pessoas. Isso eu acho legal também. Para esse filme do clima, para mim é fundamental. Eu não quero, como eu falei, não quero prêmios ou honrarias, eu quero audiência, quero que a turma ouça o que eu tenho que dizer ali. Ô, Fernando, pegar mais um bloco aqui nesse ensejo aí da questão, tem duas perguntas aqui que eu acho que você poderia administrar elas bem, assim. Uma delas, que é feita aqui pelo quer ver? Deixa eu só pegar aqui o nome dele certinho. O Vitor Weber. Peraí. Tá bom. Escuro aqui. É isso. O Vitor Weber fez uma pergunta que é o seguinte: será que o Fernando pode contar um pouquinho sobre a sua história como produtor e como chegou até ter uma produtora de grande porte como a O2? E aí eu emendo na pergunta do Melquiades, que é como se deu a sua inserção dentro do mercado internacional. Então, você podia fazer uma curva narrativa aí, saindo desde da tua, né, desse processo, porque é a curiosidade que quase todo realizador tem, nessa trajetória, né? Como conseguiu fazer do empreendimento virar um negócio de porte e como que, a partir desse negócio de porte, a sua inserção no mercado internacional. Ou seja, 30 anos, vou tentar fazer aqui em 1 minuto. Em 30 segundos. Eu já contei, talvez ele não estivesse aqui no começo, mas eu contei como eu passei da arquitetura para desenho animado, aí do desenho animado fazer vídeo, fiz minha tese em vídeo,
compramos equipamento, começamos a fazer vídeos experimentais para museu, instalação, essas coisas. E aí nos chamaram para fazer alguns trabalhinhos. A gente montou uma produtora chamada Olhar Eletrônico, que fazia uns institucionais para a empresa, umas coisinhas assim bem... Até que a gente fez uns filmes para uns festivais, que ganhou o prêmio assim, em festival, chamou a atenção. Fomos convidados a fazer um programa na televisão. Passamos 8 anos fazendo um programa independente na televisão, em São Paulo. Depois, nesse período aí, eu fui convidado para dirigir uma série na TV Cultura. Como eu já fazia um pouquinho de televisão, uma coisa que puxa a outra. Como eu já fazia televisão e a turma gostava, eu fui convidado a fazer um programa infantil na TV Cultura, chamado Rá-Tim-Bum. Não sei se o Rá-Tim-Bum chegou em Minas. Sim, sim. Não sei em que canal, porque aqui passa na TV Cultura, achei que fosse só São Paulo. Na Rede Minas. Na Rede Minas, passa, enfim. Eu fiz esse Rá-Tim-Bum, acabei o Rá-Tim-Bum, voltei a fazer publicidade, mas aí comecei a fazer publicidade porque eu fazia em vídeo. Passei, como meus filmes começaram a funcionar bem, a turma começou a gostar e tal, começaram a bancar um pouquinho mais e comecei a fazer filmes em cinema, em película. Aí que eu conheci o César Chalone, que é um fotógrafo que trabalha comigo, que fez Cidade de Deus, que fez Dois Papas, que vai fazer o próximo filme, fazendo as primeiras publicidades. E eu aprendi a gramática de cinema, eu aprendi a filmar mesmo e enquadrar, enfim, contar a história com imagem através da publicidade. Eu acabei nos fim dos 80, começo dos 90, eu me dei muito bem na publicidade em São Paulo. Assim, eu era um cara muito premiado, tinha bastante cliente, eu podia escolher até o tipo de filme que eu queria fazer. Então era genial, porque eu tinha uns clientes que eram um pessoal de agência muito da pesada, assim, diretores de arte excelentes, redatores muito bons, tal. Semanalmente os caras me davam um roteirinho lá e eu tinha que fazer e em uma semana entregar um filminho para eles. E eu passei a fazer acho que 9 ou 10 anos fazendo isso regularmente, com caras que olhavam lá, mas peraí, esse figurino aqui não tá bom, você não consegue. Aí você vai aprendendo, cara. Você vai aprendendo com esses caras que são bons, que têm critério, foi a minha escola. Depois de uns 6, 7 anos fazendo publicidade, estava tudo bem, a vida estava tranquila, mas aquilo começou a parecer uma repetição, sabe? Vinha os filmes e já fiz isso aqui já fiz. Aí comecei a buscar histórias para fazer longa-metragem. Eu quero fazer. Desde o começo, desde quando eu comecei a fazer vídeo, eu queria fazer longa, mas nos anos 80 não tinha longa no Brasil. Fazia nos anos 80, 90 também, começo dos anos 90, se produzia 6, 7 longas no Brasil. Então não dava nem para pensar que isso era uma carreira. Mas no final dos anos 90, eu falei, agora eu quero fazer um longa. E comecei a procurar textos, acabei caindo no Cidade de Deus, do Paulo Lins, na mão. Fiquei fascinado, porque, enfim, era um mundo, me revelava uma parte do Brasil que eu não conhecia. Eu falei, não, eu quero entrar, eu quero conhecer isso aqui, é o Brasil. E aí entrei nessa aventura de fazer o Cidade de Deus. O Cidade de Deus, no meio, enquanto eu estava escrevendo Cidade de Deus com o Braulio, resolvi fazer, como eu nunca tinha feito um longa-metragem, resolvi fazer um longa pequenininho, só para aprender como é que você faz mixagem. Eu sabia fazer em vídeo, né, para televisão, eu não sabia fazer isso para cinema. Então, com um amigo meu, Nando Olival, a gente resolveu fazer um filme bem pequenininho, dentro da própria produtora, chamado Domésticas, que é um filme que são sobre empregadas domésticas, sobre exclusão, né, uma exclusão doméstica, digamos assim, social doméstica. Esse filme foi meio um aprendizado de como se fazer longa. Então, eu filmei Doméstica, a gente montou, aí comecei a filmar o Cidade de Deus e lançamos Domésticas no meio da filmagem de Cidade de Deus, assim. Mas ele me serviu como uma escola. O primeirão, Fernando, desculpa Oi? interromper, o primeirão foi um conhecido nosso aqui, um menino maluquinho, né? A segunda parte que você dirigiu. Verdade. Eu fiz um maluquinho antes, e é gozado que foi o primeiro, eu acho. Foi o primeiro longa seu. Ele escapa da minha cabeça, sabe por quê? Porque não é porque eu não gosto do filme, eu gosto muito do Ziraldo e sou amicíssimo da família dele inteira. É porque esse filme, quem ia dirigir o Maluquinho era a Daniela Thomas e a Fabrícia, 2 filhas do Ziraldo. Eles fizeram tudo, o elenco, o roteiro, a produção, estava tudo pronto. 2 semanas antes de começar a filmar, a Daniela ficou grávida e tinha que fazer, não podia ficar de pé, teve que fazer repouso. Ela me ligou, a gente trabalhava junto em publicidade. Ela me ligou desesperada, falou, Fernando,
estamos ferrados, a produção está montada, tem que começar a filmar e eu estou na cama, por favor, dirija esse filme. Dani, mas eu estou aqui, não, por favor, Fernando, por favor, precisamos. Aí eu fui lá, conversei com a Fabrícia, falei, Fabrícia, você que sabe o filme, eu entro para ajudar a tocar o set, porque eu tenho mais experiência. E entrei no filme, foi gostoso fazer, mas assim, o elenco estava escolhido, os figurinos, eu tava... por isso que às vezes eu pulo, porque para mim foi meio uma prestação de serviço, sabe? Não foi um filme que eu pensei no roteiro, eu peguei o bonde andando, assim. Mas, enfim, meu 1 minuto já passou. Fizemos Cidade de Deus. Cidade de Deus foi para o Festival de Cannes, que é muito legal, né? Não esperava que o filme ia chegar nesse ponto. E ninguém me conhecia e ninguém conhecia o filme no Festival de Cannes. Foi uma estratégia da distribuidora francesa, de entrar e deixar as pessoas descobrirem o filme no festival. E aí, quando teve a primeira sessão, quando eu fui para Cannes, tinha 14 entrevistas agendadas, assim, com um jornal internacional e tal. O filme foi ao ar, eu lembro, para a imprensa, eles passam para a imprensa um dia antes da projeção para o público. Terminou às 4 da tarde e a nossa assessora de imprensa começou a receber ligação de gente querendo fazer entrevista. E eu passei os outros 6 dias em Cannes dando entrevista sem parar. Dei umas 200 e pouco entrevistas e saí de Cannes com 17 roteiros, convites para dirigir outros filmes. Ou seja, não foi bem uma... Não é que eu fiz, eu fui invadido por esse troço, sabe? Mas aí eu não quis fazer nenhum daqueles roteiros. Eu quis fazer um outro filme com o Braulio Mantovani, mesmo roteirista de Cidade de Deus, que era um filme internacional um pouco parecido com esse que eu estou fazendo agora, chamava Intolerância. Ia ser rodado no mundo inteiro para mostrar como que... Eu sempre tenho esse interesse em ver como que o mundo está se organizando, como que a humanidade se comporta, sabe? Não sou muito assim de patriota, do Brasil, de São Paulo. Eu tenho um interesse pelo mundo, assim, como um Isso está todo. relacionado com seu pai, né? Você viajava Oi? muito com seu pai, né? Isso tem a ver com sua história de criança, né? Pode ser eu viajar, mas eu tenho esse interesse eu não penso assim que eu sou brasileiro, eu penso que eu sou terráqueo. Eu faço parte eu me sinto eu e um francês, um cara no Mali. Nós temos algo em comum, dividimos essa mesma bola. Enfim, eu tenho esse negócio faz tempo. Enfim, esse filme do Braulio, quando eu já estava armando esse filme, no meio do caminho, já estava em Londres trabalhando nesse filme, apareceu esse roteirinho de Jardineiro Fiel. E eu falei, bom, enquanto a gente termina de escrever o nosso, quem sabe eu faça o Jardineiro. Aí rodei o Jardineiro, aí uma coisa, enfim, aí a vida seguiu. Mas eu entrei no mercado internacional meio acidentalmente, as coisas foram caindo e eu fui surfando. Eu nunca programei minha carreira, eu quero chegar lá, eu quero um dia estar... Nunca pensei que ia chegar em lugar nenhum, sabe? Eu vou fazer, a coisa aparece, eu gosto de fazer, eu vou lá e faço. Só aproveitando também esse ensejo aí, porque tem 2 perguntas aqui que eu acho que tem a ver um pouco também com essa sua capacidade e fluidez de lidar com os movimentos cinematográficos que chegam para você. Uma pergunta do Ricardo Lima e a outra é da Canga Filmes, que estão perguntando um pouco sobre como é que você, aí já na sua condição como produtor, recebe projetos, seleciona projetos, faz leitura de projetos, porque, obviamente, depois dessa trajetória toda, pelo jeito, antes dessa trajetória, os projetos já viam no seu, ou seja, a bola segura, ela segue na sua direção, né? Mas como que você também começou a sistematizar isso? Porque eu imagino que, num dado momento, isso virou uma coisa frequente, né? De pessoas querendo te apresentar projetos, e como que você trabalha isso e como que você se insere quando você se interessa no processo de desenvolvimento desses projetos? O mais comum, eu tenho não tenho agente mais em Los Angeles, mas eu tenho um manager, que é um cara que administra. Então, se alguém quer fazer um filme comigo, ligam para ele e ele me passa. E, em geral, quando é um roteiro inteiro, ele lê antes e às vezes faz um resuminho. A gente faz um Skypezinho rápido assim, ele me conta essa história aí, interessa ou não interessa. O fato é que esses anos todos, de tudo que eu fiz, o único trabalho que veio através de um roteiro que chegou para ele e ele me convenceu foi o Dois Papas. O resto todo foi por outras vias, assim, é conhecido,
Mas, enfim, hoje o que eu faço é isso. Como eu falei agora há pouco aqui, tem esse cara, esse Chris, em Los Angeles, ele recebe e me passa, a gente sempre vê, e eu devo ser um péssimo cliente, porque quase tudo, quase não, 99,99% do que ele me passa, eu recuso, assim, porque eu tô sempre fazendo, agora estou ocupado fazendo um filme. Então, essa semana vieram dois, um dos projetos eu estou até lendo para depois, tal, que é uma biografia que eu achei interessante. Mas o resto eu falo, olha, adorei, mas não vou poder fazer. Então, assim. E projetos da produtora, na verdade, por um tempo fui produtor, eu produzia coisas lá, né? Fazia os meus projetos e também tocava projetos de outras pessoas. Agora eu parei. Agora que eu estou fazendo esse filme que eu quero filmar, tal, então não estou produzindo. A produtora tem uma pessoa lá, um departamento que recebe projetos, lê, conversa e tenta vender, ver o que viabiliza, tal. Tem um departamentinho de projetos lá. E a última pergunta que chegou aqui é o seguinte: Fernando, deixa eu até ver de quem que fez a pergunta assim. Fernando, o que você tem assistido nos últimos tempos? Nossa, essa é difícil, hein? A última coisa que eu assisti... muita coisa. Não, porque a gente vê tanta coisa, né? Agora que eu fiz essa pandemia, que foi muito legal, eu assinei, tem um canal chamado MUBI, que é um canal de filmes de arte e eles têm uma coleção de filmes antigos muito bons também. Então, aproveitei o tempo e revi um monte de filme que eu tinha visto há muito tempo e que eu lembrava que eu gostava, mas não lembrava do filme. Então, eu assisti uns Bergmans, assisti umas coisas assim. Eu assisti de novo, fui assistir Meu Tio da América, que é um filme do Alain Resnais, e fiquei chapado. Eu não lembrava que eu tinha gostado do filme, mas não lembrava que o filme era tão sensacional. Aí fiz um pequeno ciclo de Alain Resnais no MUBI, aqui em casa mesmo. E, enfim, acho que se eu tiver que destacar alguma coisa da pandemia, foram esses filmes antigos, foram as coisas que mais me impressionaram. E essa semana eu vou acabar de assistir hoje uma série chamada I May Destroy You. É uma série que está na Netflix e o elenco inteiro negro também. Tem uma linguagem sensacional. É uma roteirista, diretora e a atriz principal, é uma mulher negra genial. E é uma série muito... Como eu vou fazer esse Pico da Neblina, que também a série tem algumas coisas em comum, eu assisti com enorme interesse. Quem tiver aí, eu recomendo que é muito bom. Assisto muito documentário também, plataformas. E eu tenho muito amigo, né, que faz cinema, claro. Então, muita gente me manda, tô acabando esse filme, eles não querem dar uma olhadinha. A gente sempre tem essa coisa entre os amigos, a gente passa um filme para o outro, para pegar, antes de fechar a montagem, sabe, para pegar o palpite, sentir a temperatura do filme. Então, assisti recentemente, por exemplo, um filme chamado Urubus, de um diretor chamado Cláudio Borelli. Cláudio Borelli é tipo diretor top 3 do Brasil, diretor de publicidade. Filma bem pra caramba. E agora, com 45, quase 50 anos, resolveu fazer o primeiro longa dele, escreveu, dirigiu. O filme já ganhou uns 5, 6 prêmios. Ninguém fica sabendo, porque ele não divulga, ele é muito low profile. Mas esse é um filmão que vai fazer barulho, chama Urubus, porque é muito bem filmado, muito bem atuado. Também de periferia, atores não conhecidos, só elenco negro, mas sobre pichadores em São Paulo. É maravilhoso. Enfim, podia ficar aqui 1 hora falando cada coisa, mas vamos para a próxima. Não, mas é legal porque, na realidade, os comentários estão vindo nessa direção. A Maria Auxiliadora Silva... Só falar aqui, o Urubus tem muito a ver com os filmes de plástico daí de Belo Horizonte, que é um grupo sensacional. Esses caras são gênios, assim. E o Urubus tem um pouquinho aquela... Conta a história. Primeiro que é uma história da periferia, faz a crônica da periferia, o jeito que é muito legal, mas tem um jeito de contar a história, de enquadrar. Você vê um pedaço do ator, o outro se sugere, não mostra. Esses caras do filme de plástico acho que são muito legais. Eles têm os caras... Só que mineiro fica ali escondido atrás das montanhas, cara. Não sei que vocês não aparecem, porque a turma é muito boa. Só que ficam escondidos aí, os morros. Tem que mostrar para o mundo o que vocês fazem. Verdade.
Estamos chegando. Oi? Estamos chegando. Vocês são muito mineirinho, muito discreto, cara. Precisa falar, ó, olha o que a gente faz aqui, cara. Porque é bom pra caramba. E quando você vê um pessoal bom assim de serviço, você pensa, Fernando, em convidá-lo e chamar para trabalhar junto com você na O2, enfim, como é que é isso? Sempre quando você vê, né, assiste um filme que tem uns, né, você vê sei lá, um figurino sensacional, uma arte, eu pego o nome, eu anoto, passo, fico ligado assim. Agora essa turma, por exemplo, do filmes de plástico, eles seria uma sacanagem tirar, porque eles funcionam porque tem uma coesão ali. Você vê que se tirar um ali, você pode desmontar o grupo ou não usar. Eu acho que eles são legais como grupo. É uma escola ali, é uma estética, tem que deixar os caras. Pô, e cada filme tem uma identidade, né? No coração do mundo, nada. Tudo tem, enfim, constelações. Eu lembro desse curta dentro de um carro, o tempo inteiro, quase dentro de um carro, aquela cena enorme, mas segura, porque tem dramaturgia, enfim, são bons pra caramba, né? 15 anos é lindo também, é atrevido, enfim, eu não sei se os mineiros conhecem, se não conhecer, vai atrás, gente. Vocês têm os cineastas da pesada aí, viu? A cena mineira, ela é forte. André Novaes, que faz parte desse quarteto fantástico aí. Tem a Renca também, né? Eu estava lendo sobre a Renca também, que eu não conheço os filmes. Também, exatamente. São 3 meninas, não é isso? Exatamente, que daí já é a turma da periferia mesmo, tá? Inclusive saiu na mesma reportagem que você deu entrevista, tem um depoimento deles também. Ali. Saiu? Saiu. Depois eu te mando aí. Eu quero ir atrás do que eles fazem. O que elas fazem, né? São mulheres, né? 3 mulheres, não é isso? Exatamente. A gente está atrás de diretoras mulheres negras, então é a hora, cara. Tem um projetinho para a Globo que a gente precisa de. Estamos atrás de diretora mulher negra. Neste momento, as we speak. Então, é até nesse sentido que veio os comentários aqui, porque a turma ficou. Tem vários comentários aqui da turma que ficou louca para fazer o processo de formação aí da O2. Já estão perguntando se aceitam mineiros ou se vocês vão fechar só isso em São Paulo, porque a turma de Minas quer fazer. O Pedro Faria perguntando. Aqui tem um comentário da Maria Auxiliadora falando: sou negra de 69 anos e estou encantada com o debate. Válido pela repercussão e inserção do negro da periferia nos diálogos do Fernando Meirelles. Existe muita gente talentosa esperando uma oportunidade. Então, a turma está em sintonia com o que você está falando. Eu acho que tem que talvez ficar ligado no site da produtora. A gente ainda não começou. Como eu disse, estamos vendo como vai ser o processo de seleção. Mas certamente, enfim, será através do trabalho, do rolo. Assim. A gente vai querer ter lá cinco diretores de arte. Então, tem que ver o currículo do cara. O cara já tem que ter participado de alguma coisa, porque não é um curso para ensinar, olha, direção de arte faz isso. O cara tem que saber, já tem que ter trabalhado, tem que estar... E aí eu só vou pegar esse cara que é lá um assistente, mas que já conhece a dinâmica e tentar dar referências e conversar com o diretor de arte, sei lá, Tulé Pique, os caras da pesada, para o cara dar um... Então, a seleção vai ser muito em cima do repertório. E, como eu falei, de gente que já é profissional e que para dar uma... A gente quer tem muitos cursos muito legais de formação, né, de se criar, que eu acho muito importante. Tem vários no Rio. Eu participo da cidade do Cinema Nosso, no Rio. Eu apoio um grupo que, depois da Cidade de Deus, a gente criou esse grupo, que é uma escola de cinema que funciona no Rio, que é muito legal. E a gente apoia, mas aí é a formação do começo, assim, o cara entra lá para aprender como é que se faz animação. Esse nosso não, é a cerejinha do bolo, assim, é pegar o cara que já é bom e fazer ele virar tipo, o melhor do Brasil e ir para as cabeças. Isso é uma questão muito importante, né, Fernando? Você estava mencionando no início da sua fala, no debate, que é uma questão para a gente também muito cara na Contato, essa necessidade de mexer no DNA do audiovisual brasileiro, né? O DNA do audiovisual brasileiro é muito branco, classe média alta, masculino, né? E a gente hoje, vivendo num mundo de policromia, de polissentimentos, de tendências e ideologias diferenciadas,
de pensamentos e crenças diferenciadas, cada vez é mais necessário inserir, principalmente, o pobre dentro dessa cadeia produtiva, né? Porque nós estamos falando de um DNA que, se ele se modifica, ele vai ter mais a cara do Brasil, né? Ele vai ter mais as histórias do Brasil, e eu acho isso tão fundamental. Eu queria que você mencionasse um pouco na sua fala como é que isso vem para você também, porque para a gente isso é muito caro. Não, eu sou totalmente um adepto e um fã da mistura e da diversidade, cara. E sabe que isso não é uma coisa só ideológica, eu acho que é uma coisa biológica, assim. A gente tem, por exemplo, ando lendo muito interessado no nosso intestino, a saúde de probióticos, né? De você comer, tomar bactérias, tal. A saúde da gente tem tudo a ver com a diversidade, a quantidade de espécies diferentes de bactérias que a gente tem no nosso intestino. Uma pessoa que come comida industrializada, com conservante e tal, né, civilizada, ela tem, sei lá, 250 milhões de tipos de espécies de bactéria no intestino. Você pega um cara que está no meio da selva, que não come comida com conservantes, tem 450 milhões de... É o dobro. Isso é número. Isso é número mesmo. Tem o dobro de espécies de bactéria. Então, você vê esses caras, né? Um índio de 70, de 80, 100 anos, que nunca foi ao médico, porque ele tem a saúde, porque ele tem diversidade biológica, um solo com diversidade Atualmente, você não joga mais NPK no solo, você joga bactéria no solo, para ter mais espécies, e quanto mais espécies, mais rico o solo. E eu acho que para a cultura, para a civilização, é assim também, precisa ter diversidade. Cara. A gente gosta de Nova York, adoro Londres, não gosto de Nova York, mas gosto de Londres. E o que eu gosto de Londres é a diversidade, cara. Você cruza com árabe, você cruza com japonês, você vai num restaurante indiano. E aí são as cidades mais ricas, mais efervescentes. Sempre as cidades mais legais do mundo são as mais diversas, né? Que tem gente de todo lugar, cosmopolita. Enfim, eu sou pela diversidade. E eu acho que no cinema, aqui no Brasil, falta muito. Só uns caras branquela com olho azul, que nem eu, faz cinema, cara. Só não, mas enfim, tem que mudar, cara. Tem que mudar. Verdade. Vamos chegando aí, então, né, para o nosso parte final. Helder, mais alguma pergunta aí para aproveitar e já fazer para o Fernando? Não, eu acho que sim, Fernando. Primeiro, te agradecer em nome de toda a equipe da Contato, dizer que esse bate-papo foi super agradável, superou a expectativa do que a gente estava prevendo para essa tarde de quarta-feira. Dizer que a gente também está nessa missão, ou seja, de promover a diversidade, né? O nome da instituição Contato já diz muito. O que a gente quer fazer é aproximar os diferentes, colocar o de periferia em diálogo com a classe média, o branco com o negro, o indígena do não indígena, porque mora aí um segredo, né? Que é a seiva da existência está no contato, né? Está na troca, no intercâmbio. E você trouxe um pouco disso para o nosso bate-papo, que para a gente foi muito importante. Querendo também chamar a atenção de todo mundo que estiver assistindo, de que a programação do circuito cinematográfico começa aqui com o Fernando Meirelles, com chave de ouro, mas vai adiante até dezembro, com uma série de oficinas de capacitação nessa área. Também agradecer o Paulo, parceiro imenso da Contato, pelas inquietantes perguntas e sempre vasculhando territórios aí do debate, principalmente da história profissional do Fernando. E deixo com você a palavra aí, Paulo, e axé para todo mundo aí que está nos ouvindo. Eu que agradeço a oportunidade, né? É sempre uma aula, né? Por mais que a gente ache que está aprendendo, está vendo muito filme, eu, como o Fernando, também estou aproveitando essa quarentena, coloquei como meta ver 2 filmes por dia, né? É mesmo? Está fazendo isso? Estou fazendo, todo dia estou conseguindo. Mas é sempre um aprendizado conversar com o Fernando, a cabeça que ele tem, né? É sempre prazeroso. Eu sabia que ia ser tão prazeroso assim, desde que me propuseram mediar, né? Eu nem mediei aqui, acho que, né, o Fernando falou coisas Falei demais, né? muito legais. Daí falou bem, falou muito legal, foi muito bom. Legal. Como o Helder falou, abriu com chave de ouro. E que surjam novas oportunidades, que você possa, enfim, vir aqui em Belo Horizonte, dar palestra, vai ser sempre muito muito rico conhecer essa cena aqui, né? Como você já conhece um pouco através do filme de plástico, enfim, ter
essa interação será sempre muito bem-vinda aqui A em música Belo do Horizonte, ensaio sobre a Fernando. cegueira foi composta e gravada em Belo Horizonte. Que legal, não Que sabia. é Bacana. outra riqueza nossa, né, Fernando? A música, ela é também um potencial de diálogo com o audiovisual fundamental e É, que você soube explorar isso muito bem. Agradeço a Eliane também, viu, Fernando, por ter tá bom. feito a ponte e o diálogo, muito querida, muito carinhosa no trato com a gente. E mantemos contato. Bom circuito para vocês. Muito obrigado. Adorei o papo também. Muito obrigado, Paulo, pela paciência aí. Valeu, E adorei o Fernando. papo e espero que seja um sucesso o circuito. Tá Tá? joia, tomara. Maravilha. Legal, gente. Seguimos. Valeu. Valeu. Obrigado. Até mais. Um abraço, falou. Adelante. Até mais. Tchau. Tchau, Zé.